Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Fé e Vida Cristã. Estamos em uma série de vídeos onde vamos estar analisando e comentando este livro, que foi um debate entre o John Dominic Crossan e o William Lane Craig, né, onde eles debatem acerca do Jesus histórico, né? Jesus dos Evangelhos, é mito ou realidade? Então, fizemos um vídeo de início como uma introdução ao comentário do livro, mas depois do vídeo eu vi que haveria necessidade de continuar com aquela introdução, então vamos fazer desta a parte 2 da introdução, para que antes de entrarmos no conteúdo do livro em si, eu preciso fazer uma defesa, né, do material usado pelos estudiosos do Jesus histórico. Por quê? Porque aqui no Brasil, alguns críticos, né, do Jesus histórico, como por exemplo o Antônio Miranda, né, chega a fazer algumas objeções ao material, né, e ao conteúdo que é usado pelos investigadores ou estudiosos do Jesus histórico, certo? Então, por esse motivo, eu achei necessário, antes de dar continuidade à análise do livro, fazer uma defesa, né, do material, do método que é usado pelos estudiosos do Jesus histórico, né, e, portanto, legitimar o uso de tais materiais ou de tais meios de informação. Tá certo? Então, gente, em primeiro lugar, uma das críticas que é feita, né, acerca do material que é usado na investigação, né, do Jesus histórico, inclusive, só deixando aqui também de início, dizendo que o William Lane Craig ele se utiliza muito, né, dos evangelhos e dos eruditos bíblicos, e é justamente contra eles que temos essa tal crítica, né? Ou seja, criticam o fato de se utilizar a Bíblia e os eruditos bíblicos para trabalhar a questão de Jesus histórico, e é isso que nós queremos responder neste vídeo. Então, em primeiro lugar, dizem que não podemos usar a Bíblia como meio de investigar ou de estudar o Jesus histórico, porque ela foi escrita pelos cristãos, né? Então, uma vez que os cristãos escreveram a Bíblia, então não é confiável o relato que eles passaram para nós acerca de Jesus Cristo. Então, gente, aqui nós temos alguns problemas. Primeiro, para um crítico que, inclusive, além disso, eles afirmam que nós não temos acesso ao documento original do Novo Testamento, para um crítico que faz esse tipo de afirmação, o máximo que ele poderia dizer acerca dos cristãos terem inventado Jesus histórico ou não, o máximo que poderiam dizer é que suspendem o juízo. Por quê? Porque não tem acesso ao original, segundo eles mesmos. Então, como é que eles sabem que os cristãos inventaram esse Jesus se, segundo eles mesmos, eles não têm acesso ao documento original do Novo Testamento? Tá certo? Então, é uma crítica que não faz sentido. Além do mais, se o fato da Bíblia ser escrita por cristãos, né, torna ela não confiável, a pergunta que nós fazemos é até onde o crítico está disposto a ir com essa linha de raciocínio. Será que ele vai dizer que um livro de astronomia ele não é confiável se for escrito por um astrônomo? Ou um livro de biologia não é confiável porque foi escrito por um biólogo? Vocês entendem o problema do raciocínio? Tá certo, pessoal? Então, fica respondido aqui o primeiro ponto dessa crítica. Os primeiros cristãos, obviamente, os cristãos, melhor dizendo, escreveram a Bíblia, e sem momento algum tira a confiabilidade dela, muito pelo contrário. Eles são as pessoas mais adequadas para nos falar acerca de Jesus, uma vez que eles são cristãos, que eles conviveram com Jesus, que eles acreditam em Jesus. Então eles são confiáveis sim para nos falar acerca de Jesus. Certo? Então, o segundo ponto que é levantado é que a Bíblia carece de múltipla atestação. Ou seja, usar a Bíblia como material de estudo para Jesus histórico não é confiável. Por quê? Porque ela não tem múltipla atestação. O que, mais uma vez, nós temos aqui uma falácia. Todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada é um livro composto por vários livros. Inclusive, o nome Bíblia tem a ideia de uma mini biblioteca. Ou seja, temos 66 livros na Bíblia Sagrada. Desses 66, 4 livros
falam especificamente sobre a história, ou diga-se de passagem, até a biografia de Jesus Cristo. E além desses 4 livros, nos seguintes, vários outros livros também fazem referência a Jesus. Então, gente, se 4 documentos objetivos e vários outros documentos falando acerca de algo não é múltipla atestação, eu não sei mais o que é. Tá certo? Então a Bíblia, sim, ela tem múltipla atestação acerca de Jesus. Porque são vários livros que estão em um só livro, que é a Bíblia Sagrada. Inclusive, a própria narrativa dos evangelhos, né, o tipo de escrita dos evangelhos, eles mostram uma diferença na própria estrutura do texto narrado nos evangelhos. Tá certo? Tanto que vários detalhes estão diferentes de um para o outro. Porque aqui temos a ideia de que foram testemunhas oculares, né, que se utilizaram de fontes diferentes e, portanto, existe essa diferença nos documentos. Então, mais uma vez, se isso não é múltipla atestação, eu não sei mais o que é múltipla atestação. Tá certo, pessoal? Então, essa crítica, mais uma vez, ela não se sustenta. Imagine só, mais uma vez, até aonde esse tipo de crítico está disposto a seguir com esse raciocínio. Então, quer dizer que se eu pegar um conjunto de livros falando sobre astronomia, eu não posso aceitar esses livros como múltipla atestação? Tá certo? Então, mais uma vez, é um raciocínio que é falho, né? E eu tenho certeza que nem o crítico não leva esse raciocínio adiante, a não ser quando se refere à Bíblia Sagrada. Mas isso se torna uma espécie de preconceito ou até de hipocrisia na abordagem da Bíblia Sagrada. Tá certo, pessoal? Então, a primeira coisa que todos os estudiosos do Jesus histórico usam é a Bíblia Sagrada. E no debate que vamos analisar neste livro, a partir do próximo vídeo, o William Lane Craig se utiliza também da Bíblia Sagrada, assim como o próprio John Dominic Crossan. Sendo que o Crossan, assim como a maioria dos críticos, eles não aceitam os evangelhos como confiáveis, mas eles aceitam documentos que nem eles sabem se existem como sendo confiáveis. Por exemplo, o Crossan vai usar, assim como os outros críticos, o Evangelho Secreto de Marcos, sendo que ninguém sabe onde é que está esse evangelho. Tá certo, gente? Então, nós vemos que é nada mais do que uma espécie de preconceito com respeito à Bíblia Sagrada. Certo? Então, continuando aqui. A segunda crítica que eles levantam é que quando alguém vai falar sobre Jesus histórico, eles fazem referência a estudiosos do Novo Testamento, a críticos bíblicos e a eruditos bíblicos. Mas esses eruditos bíblicos não são confiáveis. Por quê? Porque eles são eruditos bíblicos. Assim, eu sei que você deve estar se perguntando como é que pode esse tipo de coisa, e eu também estou, né? E por isso que estamos fazendo este vídeo antes de entrar diretamente ao debate. Certo? Para vocês terem uma ideia, esse preconceito é tão grande que esse mesmo crítico, né, aqui do Brasil, diga-se de passagem, aqui no Brasil as críticas são muito fracas acerca do Jesus histórico, né, tanto que é fácil de responder esses questionamentos. Ele, ao mesmo tempo que ele usa o material do Bart Ehrman para falar contra Jesus, contra a Bíblia, ao mesmo tempo ele diz que o Bart Ehrman é tendencioso quando o Bart Ehrman aceita o Jesus histórico. Quer dizer, quando o Bart Ehrman aceita o Jesus histórico, ele aceita isso porque ele era católico, né, se tornou agnóstico, mas ele foi influenciado pelo catolicismo. Mas quando ele escreve contra o Jesus da Bíblia, aí não, agora a pessoa aceita que ele fala contra o Jesus da Bíblia porque agora ele já é confiável, sendo que ele continua sendo católico anteriormente. Tá certo, gente? De qualquer forma, ele foi católico de uma forma ou de outra, né? Então nós vemos que são dois pesos e duas medidas na abordagem dessa questão. Certo? Mas enfim, mais uma vez nós perguntamos até onde a pessoa está disposta a ir com esse argumento. Então quer dizer que eu não posso me utilizar de estudiosos da Bíblia Sagrada para me estudar sobre Jesus histórico porque eles são eruditos bíblicos. Então vamos lá. Então quer dizer que eu não posso me utilizar de autoridades em astronomia, né, porque eles são astrônomos. Então por isso eles não são confiáveis? Ou da mesma forma eu não posso me utilizar de eruditos, né, ou de formados em biologia, de autoridades em biologia, porque eles são biólogos, portanto eles não são confiáveis para me dar informação sobre biologia? Então, como vocês veem, são argumentos que não se sustentam. Tá certo, pessoal? Então, eu queria deixar essas observações aqui como uma espécie de justificativa, né, para o tipo de material que os estudiosos do Jesus histórico usam, inclusive o William Lane Craig vai usar também,
O John Dominic Crossan também usa tanto o Novo Testamento, né, a Bíblia Sagrada, quanto os eruditos bíblicos para fazer essa investigação do Jesus histórico. Tá certo? Então eu quero deixar esse vídeo como essa justificativa, né, e ao mesmo tempo como uma refutação a essas objeções. E a partir do próximo vídeo vamos estar já entrando direto no debate acerca do Jesus dos Evangelhos. Ok, pessoal? Agora vocês até o próximo vídeo.